Paz de Jesus a todos. Continuando aqui a apresentar a galeria dos heróis da fé. Estamos caminhando para os últimos dois personagens descritos no livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar do filho da promessa. Hoje nós vamos falar daquele que seria sacrificado pela fé de seu pai, mas que em seu lugar o Senhor proveu o cordeiro. Hoje nós vamos falar de Isaque e a respeito dele lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20, diz assim: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa, ele abençoou os seus dois filhos, Jacó e Esaú. Ele abençoou pela fé. E o que aconteceu com a vida de Jacó e de Esaú foi exatamente como o seu pai Isaque disse em todas as suas palavras de bênção. Mas, como tenho dito, o nosso interesse nessa apresentação, nessa galeria dos heróis da fé, é que a nossa fé venha crescer. É que, olhando para esses personagens, nós possamos crescer em fé. Então nós sempre vamos buscar o ponto de partida que gerou a fé nessas pessoas. Mas, segundo o que Isaque fez para os seus filhos, está escrito no livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 29, quando Isaque abençoa Jacó. E diz assim: que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Esta é a bênção destinada à vida de Jacó. A respeito de Esaú, nós lemos no versículo 39, que diz assim: a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então aqui nós temos as bênçãos definidas. A história, a passagem, ela apresenta algumas nuances acerca de Jacó se passar por Esaú e receber a bênção, mas não é sobre isso, não é sobre esse fato da história. Nós queremos falar por que Isaque os abençoou e lá na frente se cumpriu tudo que ele falou, as bênçãos tanto para Jacó como para Esaú. Foi exatamente no capítulo 26 do livro do Gênesis,
que nós encontramos essa resposta dessa fé que fez com que Isaac, esse homem próspero, filho de Abraão, que herdou tudo de Abraão, homem que na sua caminhada, quanto mais poços ele abriam, os inimigos tentavam entulhar os seus poços, e chegou um momento que viram que não tinham como resistir Isaac. Essa fé deste homem, aquele que foi o filho da promessa, ela se estabeleceu no primeiro versículo do capítulo 26 de Gênesis. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Já muito obediente como seu pai Abraão, quando o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, Isaac da mesma forma procede. Quando Deus diz: não desça ao Egito, permaneça onde você está. E ali, como acabamos de ler, ele recebe a bênção do Senhor. Então, aquele que recebeu do próprio Deus a bênção, pôde abençoar os seus filhos, a ponto de que se cumprisse na vida de cada um, tal qual foi falado. Amados, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, vai dizer que a bênção do Senhor produz riqueza e não acrescenta dor alguma. A bênção de Deus é perfeita. A bênção de Deus, ela vem sobre nossas vidas, ela continuará sendo derramada por Ele sobre nossas vidas. Contudo, nós só temos que atentar para o que está escrito na palavra e como proceder. Porque foi aqui que nós podemos ver como o Senhor disse para Isaac o porquê ele estava sendo abençoado. E diz assim no versículo 4: Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Obedecendo a Deus, guardando os mandamentos do Senhor, sendo um servo obediente, não tenha dúvida, querido, a bênção virá sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre a tua descendência, como está escrito na palavra de Deus. O que nós precisamos é entender, é procurar agir conforme nós somos instruídos por ela, que é o nosso manual da vida. É na palavra do Senhor que nós vamos encontrar respostas para tudo aquilo que nos cerca, tudo que nos envolve.
Então, que essa obediência seja para você um norte. Obedecer a Deus sobre todas as coisas, para que você também possa desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Que o Senhor o abençoe em todo o seu caminho, em nome de Jesus. Amém.